Bom dia, boa tarde, boa noite, queridinhos, tudo bem? Espero que sim. Gente, visualizando a situação do tecido epitelial, né, que a gente estava vendo na aula passada, dando continuidade a esse ponto aí, a gente tem esses tecidos, né, que são de revestimento. Então, que o próprio nome já diz, né, revestem todo o nosso corpo, os órgãos, a pele, toda a nossa parte estrutural. Então, esse tecido epitelial, ele é um dos 4 tipos básicos dos tecidos animais, tá? Ele é formado por células bem justapostas, bem próximas de uma das outras, com muito pouca substância intracelular, tá? Justamente para não permitir essa movimentação desse tecido. Essas células, elas não possuem vasos sanguíneos, tá? Ele ocorre a nutrição através das camadas da célula, ou seja, embaixo você tem o tecido conjuntivo subjacente, então ele vai receber essa nutrição por passagem para essas células, tá? Por isso que quando às vezes você raspa a pele, faz um esfolãozinho mínimo, não sangra, porque essa primeira camada de tecido de revestimento ela não possui essa irrigação sanguínea justamente para evitar que qualquer lesão, qualquer coisa que ocorra, gere esse sangramento, tá? Então, entre esse tecido epitelial e o conjuntivo, tem uma estrutura que é denominada de lâmina basal, ou membrana basal visível, tá? É ela que separa, ela é uma lâmina no meio assim, da parte tecidual, e ela que separa e prende esse epitélio ao tecido conjuntivo subjacente, tá? E ela é formada principalmente por colágeno e proteoglicanas, né? Proteínas proteoglicanas e laminina, que é um tipo de proteína. A membrana basal ela é formada por essa lâmina basal, juntamente com essas fibras reticulares que prendem essa lâmina, né? E esse complexo de proteínas, dessas proteoglicanas e glicoproteínas, que são proteínas à base de glicose. Está sendo visível ao microscópio óptico, né? Então não precisa de microscópio eletrônico para visualizar essa camada de célula. E se utiliza umas técnicas específicas para fazer o corante, né? Chamado do ácido periódico de Schiff, que ele marca aí essa parte tecidual, você consegue visualizar ela com uma certa facilidade. Então elas são células muito unidas umas às outras, tá? Através dessas estruturas que são denominadas de junções celulares. Esses vários tipos de junções, eles servem não só como local de adesão, tá? Mas eventualmente como vedantes, acabando prevenindo o fluxo de materiais pelo espaço intercelular. E ainda podem oferecer canais de comunicação entre essas células adjacentes. Então, portanto, assim, esse ponto de vista, né, de junção dessas células, elas são classificadas como junções de adesão, junções de oclusão e junções de comunicação, tá? E nesse epitélio, assim, em muitos epitélios, né, várias dessas junções estão presentes numa sequência constante do ápice para a célula. Então essas junções, por exemplo, de adesão e ancoragem, são junções bem especializadas em que essas proteínas da transmembrana, né, as caderinas, elas se ligam aos filamentos de actina que são existentes no citoesqueleto e atravessam esse espaço intracelular, se fundem e auxiliam as células adjacentes, né, as células próximas a elas, se fundirem, né, se aderirem umas às outras. E consequentemente, então, ajudam essas células a aderirem, né, as células adjacentes, aquelas células pertinho umas das outras, auxiliam elas ficarem junto. Aí nós temos as junções de oclusão, né, que costumam ser as zonas mais apicais dessa sequência, as zonas mais externas, né?
E existe um termo, zonula, que é zonula de oclusão, que indica que a junção forma uma faixa ou um cinturão, tá? Que circunda a célula completamente. E a oclusão se refere a essa fusão das membranas, né? Que a fusão que ocorre nessas membranas, vedando esses espaços intercelulares. Então ela veda esses espaços e não permite que substâncias estranhas, né, externamente entrem em contato com a nossa pele e consequentemente penetrem no interior das nossas células, tá? Com isso a gente tem as junções comunicantes também, né, ou gap junctions, que é um conjunto de pequenos canais que permitem que pequenas moléculas, tá, entrem para esse interior das células adjacentes, tá, que são estruturas bem dinâmicas que se abrem e fecham em resposta a estímulos, justamente para poder nutrir as células, tá? Então, por isso que coloca assim que em muitas células epiteliais essa distribuição das organelas na porção, né, apoiada na membrana basal, que está pertinho da membrana basal, ou polo basal, é diferente das organelas presentes no citoplasma celular da porção livre da célula, tá? Então ela se organiza um pouquinho diferente nesse tecido epitelial de revestimento, ou polo apical, né? E essa diferença na distribuição é constante nos vários tipos de epitélio. Então se dá esse nome de polaridade das células epiteliais, e isso significa que diferentes partes dessas células podem ter diferentes funções. Ela consegue agregar essas diferentes funções em diferentes partes da célula. A classificação desses diferentes tipos de epitélio, né, se baseia em alguns parâmetros bem específicos. Na forma da célula, por exemplo, se ela é pavimentosa, né, como pavimentos ou achatada, cúbica e cilíndrica ou prismática, né? Por número de camadas, se é uma camada simples, é uma camada de célula, e se é estratificado, que é mais de uma camada de célula. Então, dentro disso tem 3 tipos básicos de células, né, cuja essa nomenclatura se relaciona com a forma celular, que aí são as células pavimentosas, as cúbicas e cilíndricas. Essas células do epitélio pavimentoso são achatadas e têm essa forma poligonal. E as do epitélio prismático, né, ou colunar ou cilíndrico, são células mais altas, com forma de prisma, e as células cúbicas que têm esse formato cúbico. Tá? As células epiteliais podem se dispor em uma única camada, num epitélio simples, né, onde todas as células do epitélio se prendem à membrana basal, ou se organizar em várias camadas, tá? Onde a camada mais inferior entra em contato com a membrana basal, né? Com aquele epitélio estratificado, de forma que as demais células vão se sobrepondo umas às outras, tá? Formando vários estratos. Normalmente essas células, então, do tecido do tecido, então, e consequentemente formam, né, essa linha contínua ao longo do epitélio. Então, como ela é bem organizadinha, né, quando a gente pega a nossa pele, por exemplo, você não vê aquela célula mais alta, célula mais baixa, você vê uma conformidade, né, ela mantém uma linha contínua justamente de acordo com essa organização. Existe também um tecido que é chamado de epitélio pseudoestratificado, no qual assim todas as células que se prendem à lâmina basal, mas não atingem a mesma altura, dando essa impressão ao microscópio óptico, né, de ser estratificado. Os núcleos dessas células também acabam não atingindo a mesma altura e, portanto, não formam essa linha contínua. Por isso como acontece, né, no epitélio estratificado, que toda a linha é contínua, no pseudoestratificado não ocorre isso. E ainda a gente tem o epitélio de transição, né, que é um tipo especial de epitélio restrito ao revestimento das vias urinárias. E suas células variam a sua morfologia dependendo do grau de estiramento delas, tá? Quando a bexiga está em repouso, essas células epiteliais se encontram-se na forma cúbica.
Então, no entanto, quando a bexiga se encontra distendida, né, as células epiteliais se encontram nessa forma pavimentosa, achatada. Tá? E dentro dessas análises, então, se leva em consideração assim, o número de camadas e o formato da célula. Esses epitélios podem ser classificados de acordo com essas características também, que aí se observa as especializações, no que ele é especializado, tá? De superfície livre, como a microvilosidade, por exemplo, né? Os cílios e esterocílios, que são pequenas projeções do citoplasma, tá? Curtas ou mais longas, né? Em forma de dedos. Então tem as microvilosidades, elas têm mais ou menos esse formato, né? E ele serve para o conteúdo entre mais em contato com aquela parte tecidual. Então são encontradas em células que exercem uma grande absorção, né? Está sempre absorvendo muito material, como por exemplo as células do intestino delgado. Então você tem lá as células, todas elas com microvilosidades, né? O conteúdo vai passar, ele é forçado a passar pelo intestino delgado, e essas microvilosidades aumentam a superfície de absorção daquela célula, tornando mais eficaz, né? Tornando esse papel bem mais eficaz. Então, nesta célula, a gente tem o glicocálix mais espesso, né, do que na maioria das outras células, e esse conjunto do glicocálix e microvilosidade é visto facilmente ao microscópio de luz, tá? Então, sendo chamado de borda em escova ou borda estriada, tá? Alguns tipos desse epitélio ainda podem apresentar células epiteliais secretoras de muco, que secretam muco, né? Que são as mucinas, que são misturas de glicoproteínas e proteoglicanos. E eles têm funções bem importantes na cavidade corporal, porque, por exemplo, atuam como lubrificante bucal, como lubrificante da região sexual, né? E como barreira estomacal. Então ele produz aquela barreira dentro do estômago, né? Ele produz essas mucinas, essa mistura de glicoproteínas e proteoglicanos, para que o ácido estomacal ele não ataque a parede celular do estômago. Então ele forma uma camada gelatinosa por dentro do estômago, para o ácido estomacal ficar ali e não atacar a parede, porque daí se atacar a parede, você tem a famosa gastrite, né? Que é o ataque desse ácido no estômago. E temos os cílios também, né? Que são esses prolongamentos mais longos, que têm mobilidade, né? Que estão presentes em algumas células epiteliais. E esse movimento dos cílios monta um conjunto de células do epitélio, né? Que é frequentemente coordenado para permitir uma corrente de fluido ou de partículas seja impelida em direção ao longo de uma superfície do celular, tá? Por exemplo, dentro do nariz, na nossa parte respiratória, você tem os cílios que evitam que substâncias estranhas desçam pelo esôfago e entrem em contato com o pulmão, tá? Por isso que você tem essas substâncias, o famoso tatu, né? Que são substâncias estranhas, que sujeira, poeira, pólen ou algum micro-organismo que entra em contato, que acabam ficando presos nesses cílios e formam esse muco aí que precisa ser expelido para fora do corpo, tá? São alguns tipos dessa parte celular, tá? E tem muito para discutir sobre isso ainda, mas para vocês terem uma ideia, lembrem de anotar as dúvidas de vocês para a gente esclarecer na aula ao vivo, certo? E qualquer dúvida a gente esclarece na próxima aula. Um grande beijo e até a próxima aula.